Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Nós estamos terminando a nossa meditação no Evangelho de João. Já estamos no capítulo 19. E hoje nós vamos terminar então falando sobre a morte de Jesus, sobre o soldado que abre o lado de Jesus com uma lança e também sobre o seu sepultamento. Nós vamos encontrar então esse texto, capítulo 19, versículos de 31 a 42, que dizem assim: Então, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, visto que era o dia da preparação e era o grande dia daquele sábado, os judeus pediram a Pilatos que fossem quebradas as pernas dos crucificados e fossem tirados da cruz. Os soldados quebraram as pernas dos homens que tinham sido crucificados com Jesus, primeiro de um e depois de outro. Quando, porém, chegaram a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu isso dá testemunho e o testemunho dele é verdadeiro. Ele sabe que diz a verdade para que também vocês creiam. E isso aconteceu para que se cumprisse as Escrituras: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz as Escrituras: olharão para aquele a quem transpassaram. Depois disso, Jesus de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que em segredo porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos a permissão para tirar o corpo de Jesus. E Pilatos deu permissão. Então José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus. E Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi levantado, cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus, envolveram em lençóis com os óleos aromáticos, como é de costume entre os judeus, na preparação para o sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e nesse jardim havia um túmulo novo, no qual ninguém ainda tinha sido colocado. Ali, por causa da preparação dos judeus, e porque o túmulo ficaria aberto, colocaram então o corpo de Jesus. Temos aqui então algo muito importante para nós entendermos por que foi perfurado o lado do nosso Salvador. Mais uma vez, nós vemos quão cuidadosos esses religiosos judeus foram em relação aos detalhes. Eles, como diz Jesus, coaram um mosquito e engoliram um camelo. Pensaram que não seria correto permitir que corpos ficassem na cruz no sábado. Haveria uma grande festa religiosa na cidade. Então pediram a Pilatos para que quebrassem as pernas dos três a fim de acelerar a morte. As Escrituras não descrevem como essas pernas foram quebradas, porém devem ter sido quebradas em vários lugares diferentes, visto que uma fratura só não aceleraria a morte. Esses soldados eram bem experimentados em tais assuntos, sabiam que Jesus já estava morto, então não havia possibilidade dele estar num desmaio ou algum êxtase. Então, eles não lhe quebraram as pernas. Não fomos informados porque um dos soldados lhe abriu o lado. Talvez fosse uma explosão final de maldade daquele coração. Foi o tiro zangado do inimigo derrotado depois da batalha, mostrando o ódio profundo no coração do homem para com Deus e seu Cristo. Não há acordo no significado do sangue e da água. Alguns entenderam ser uma indicação de que Jesus morreu de uma ruptura do coração, mas já lemos em sua morte que a sua morte foi um ato voluntário, e isso nós todos sabemos. Outros pensam tratar-se do batismo e da ceia do Senhor, mas isso parece um pouco artificial. Sangue simbolizava a purificação da culpa do pecado.
enquanto a água tipifica a purificação da poluição do pecado através da palavra. O versículo 35, ele pode referir-se ao fato de que as pernas de Jesus não foram quebradas, a perfuração do lado de Jesus ou a inteira cena da crucificação, aquilo que isto viu, certamente se refere à testemunha que era João, então que escreveu esse relato. Ele estava lá e ele viu o que aconteceu. Esses versículos, obviamente, olham para o versículo 33 com um cumprimento lá de Êxodo, capítulo 12, versículo 46, que diz assim: nada, nem um osso lhe será quebrado. Aquele versículo se refere ao Cordeiro Pascal. O decreto de Deus foi que os ossos permaneceriam sem quebrar. Cristo é o verdadeiro Cordeiro Pascal, cumprindo então o tipo com exatidão como era o princípio em Levítico. O versículo 37 olha para o versículo 34. Embora o soldado não o reconhecesse, sua ação foi mais um cumprimento maravilhoso das Escrituras. Está escrito lá em Zacarias 12:10: o homem tem a sua maldade, mas Deus tem o seu caminho. A profecia de Zacarias se refere a um dia futuro, quando os judeus crentes verão o Senhor voltando à terra. Olharão para mim, a quem transpassaram, sim, e pranteá-lo-ão como quem pranteia um unigênito. Nos versículos 38 a 42, começa o relato a respeito do sepultamento de Jesus. Até agora, Jesus de Arimateia tinha sido um crente oculto, como muitos hoje. O receio dos judeus impediu de confessar Cristo abertamente. Agora ele corajosamente dá um passo de fé em frente a fim de rogar o corpo de Jesus para o sepultamento. Com esta atitude, ele se expôs à excomunhão, à perseguição e à violência. Só é lamentável que não estivesse disposto a tomar o seu lugar por um mestre rejeitado enquanto Jesus ainda ministrava às multidões. Os leitores de João já estão familiarizados com Nicodemos, que encontrou o Senhor quando viera ter com ele à noite. E quando recomendou que Jesus fosse ouvido com justiça também perante o Sinédrio, lá em João capítulo 7, versículos de 50 a 51. Agora ele acompanha José, trazendo com ele cerca de 100 libras, aproximadamente 45 quilos de um composto de mirra e de aloés. Essas especiarias provavelmente estavam em pó e foram espalhadas no corpo. Então o corpo foi envolto a lençóis. Quase todo o detalhe nessa passagem é um cumprimento da profecia. A profecia de Isaías, que predissera que os homens designariam sepultar o Messias com os perversos, mas ele estaria com os ricos na sua morte. Isaías 53:9. Um sepulcro novo, um jardim, obviamente, que pertencia a um homem rico. No Evangelho de Mateus aprendemos que pertencia a José de Arimateia. O corpo de Jesus foi ali colocado no túmulo. Os judeus estavam ansiosos por livrar-se do corpo por causa da sua festa que começava ao pôr do sol. Mas tudo na verdade, fazia parte da determinação de Deus. O corpo deveria permanecer no coração da terra por 3 dias e 3 noites. Em relação a isso, devemos notar que no cálculo dos judeus qualquer parte de um dia contava como um dia. Então, o fato de que o Senhor esteve no túmulo por uma parte de 3 dias ainda era um cumprimento da sua predição lá em Mateus 12:40, que nós vamos ver agora, para encerrar então a nossa devocional. Mateus 12:40 diz assim: porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe,
assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra, para que um dia ele pudesse estar na terra do seu coração, para que ele pudesse morar em você e também em mim. Medite sobre isso. Ele se entregou para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna. Que Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Deus te abençoe e até lá.